Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 17, um texto bastante conhecido, onde Lucas relata a cura de um paralítico. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Certo dia, enquanto Jesus estava ensinando, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei que haviam vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus, capacitando-o a curar os doentes. E naquele momento, então, apareceram alguns homens carregando um paralítico em uma maca. E eles tentavam fazê-lo entrar no local a fim de colocá-lo diante de Jesus, mas a multidão impossibilitava-os de passar. Por isso, eles subiram ao terraço e o baixaram na maca pelo telhado, para que ele ficasse bem no meio da multidão, na frente de Jesus. E Jesus viu a confiança que eles tinham. Então ele disse: "Meu amigo, seus pecados estão perdoados." Os fariseus e os mestres da lei começaram a discutir quem ele pensa que é, e diziam: "Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecado e somente Deus pode fazer isso." Jesus sabia o que eles estavam pensando. "Por que vocês estão se queixando em seu coração?" perguntou Jesus. "O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas, para que vocês se convençam de que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, nesse momento," e ele se voltou para o paralítico, "eu digo a esse homem: levanta-te, pegue a sua maca e vá para a sua casa." E imediatamente se levantou na frente de todos eles e pegou aquilo que estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram perplexos, louvaram a Deus e encheram-se de temor. "Hoje vimos coisas extraordinárias," diziam. Aqui nós temos um relato bastante conhecido dos evangelhos, o relato da cura daquele paralítico que é carregado pelos seus amigos e é colocado ali à frente do Senhor Jesus para então ser curado. E nós temos aqui algumas lições muito importantes que Jesus tenta nos passar através dessa cura. É interessante que no início do texto, conforme nós lemos, nós vimos que alguns fariseus estão ali, alguns da Judéia, mas alguns vieram até de Jerusalém para conhecer o ministério desse mestre em ascensão por nome Jesus. Veja que os fariseus eram um grupo religioso da época e um grupo que acreditava que estava seguindo a Deus para trazer o reino de Deus até a terra. E agora esse jovem mestre começa a pregar que o reino de Deus já chegou. Então esses fariseus vão até Jesus para ouvir a sua mensagem, para ver o que acontece ali. O texto segue e Lucas vai nos dizer que o poder de Deus estava com Jesus para curar pessoas. Então, quando aquele paralítico é colocado diante de Jesus, Jesus, sabendo que aqueles fariseus estavam ali e estavam observando ele, vai dizer para aquele homem à sua frente: "Olha, os seus pecados estão perdoados." Quando Jesus diz isso, os fariseus se irritam muito. Se irritam porque, conforme eles mesmos dizem, Jesus não poderia dizer isso. O único que perdoa pecados é Deus. O que Jesus está fazendo aqui é quebrar toda uma estrutura que já funcionava há muito tempo de, vamos dizer assim, perdão de pecados, porque era o sacerdote aquele que poderia dizer que o pecado de alguém estava perdoado e alguém teria que ir até o templo, fazer um sacrifício para que ali então os seus pecados fossem perdoados. Em último caso, o sumo sacerdote era aquele que tinha autoridade para falar em nome de Deus. E Jesus, quando ele diz para aquele homem que os seus pecados estavam perdoados, ele então se coloca no lugar do sacerdote, se coloca no lugar do sumo sacerdote, como aquele que agora é o representante de Deus, como aquele que agora é a própria
fala de Deus, é o próprio profeta de Deus e também o sacerdote de Deus. Jesus também vai dizer, depois que os fariseus pensam isso no seu coração, de que Jesus não poderia falar isso, Jesus também vai citar uma outra expressão do Antigo Testamento, dizendo que ele é o Filho do Homem. Muitas vezes nós pensamos que essa palavra Filho do Homem simboliza as características de homem do Senhor Jesus, de que ele era não apenas o poderoso Deus, mas de que ele era também um simples homem. Mas a expressão Filho do Homem é encontrada em Daniel, capítulo de número 7. E aqui Daniel faz referência a um escolhido, a um Messias de Deus que recebe todo o poder em toda a terra e todo o domínio em toda a terra. Então essa expressão é uma expressão de poder. Com certeza aqueles fariseus entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus está dizendo, olha, para que vocês creiam que eu, que sou o Filho do Homem, tenho poder para perdoar os pecados, eu então agora vou curar este homem. E é isso que Jesus faz. Cura então aquele paralítico, ele ordena aquele paralítico que ele se levante, e aquele paralítico então imediatamente obedece, pega o seu leito e vai para sua casa. Jesus, ele perdoa pecados. Jesus é aquele que cura e que transforma vidas. Isso é aquilo que Jesus fez, mas isso é também aquilo que Jesus faz. Ainda hoje o Senhor Jesus pode curar vidas. Ainda hoje o Senhor Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Ele é o Filho do Homem, ele é o Messias, ele é o prometido de Deus, ele é aquele que tem autoridade sobre todas as vidas, sobre todos os povos, sobre todo o mundo. Que você possa se lembrar desse Deus, que você possa ouvir mais uma vez a história desse Jesus que perdoa pecados, que cura e que transforma vidas, que tem autoridade, e que mais uma vez, durante este dia, este Jesus possa governar as suas ações, possa governar as suas atitudes, possa governar as suas reações. Que você creia no Senhor Jesus cada vez mais, que você confie cada vez mais que Ele é aquele que perdoa cada um dos seus pecados, que Ele é aquele que pode transformar a sua vida com uma única palavra, e que você espere não nos outros religiosos, mas no Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.